Coari. A civilização Omágua foi descrita pelo Frei Gaspar de Carvalhal, escriba da expedição de Francisco de Orellana pelo rio Solimões em 1541-1542, como hierarquizada e hábil no comércio de longa distância. Eram belicosos e ceramistas formidáveis. Os Omáguas desapareceram no final do século XVIII por causas ignoradas, substituídos por indígenas inferiores em domínio tecnológico. Perto do território Omágua, Carvalhal teria tido contato com tribos guerreiras femininas, as Icamiabas, descritas antes em narrativas indígenas, logo associadas às Amazonas da mitologia grega, daí o batismo pelo rei espanhol do maior rio do mundo e do atual estado do Amazonas. Muito foi investido nos séculos seguintes em tempo e recursos na busca dessas mulheres únicas, sem sucesso. A Amazônia seria disputada por franceses, batavos, ingleses, espanhóis e portugueses no século XVII, ficando esses últimos com a maior parte da grande floresta úmida, planície navegável continental, mas cada um dos outros com seu pedacinho. O modelo de colonização português, definido no Regimento das Missões do Maranhão e do Pará, de 1º de dezembro de 1686, correspondia a aldeamentos jesuítas, povoados através dos descimentos, obtidos por convencimento por emissários ou apresamentos de índios hostis por índios aliados. A aldeia de Coari, na confluência do lago de mesmo nome com o rio Solimões, margem direita, antigo território Omágua, passou para o domínio dos carmelitas pela Carta Régia de 29 de novembro de 1794. Em 1874, ganhou foro de vila, em 1932, de cidade. Levantamento genético datado de 1984, quando a maioria da população do município de Coari vivia na área rural, plantando banana e se dedicando a culturas extrativistas, encontrou 43% de matriz ameríndia, iguais 43% de matriz europeia e 14% de matriz africana. No entanto, predominava culturalmente a matriz europeia, como reconhecem as antropólogas Edna Ferreira Alencar e Débora de Magalhães Lima, em estudo recente na região do Médio Solimões. Tal identidade, que enfatiza não a memória, mas a paisagem e o presente, não reconhece também uma relação de continuidade com a população indígena do passado. A crença nos encantados de origem indígena é apropriada de forma anônima. Esse imaginário pertence também à identidade do grupo, mas a partir da relação das entidades encantadas com os ambientes e os lugares, e não com base no reconhecimento de que esta é uma herança ameríndia. O folclore local é todo de origem lusa ou africana. No censo 2010, apenas 403 dos 75.965 habitantes declararam-se indígenas. Em dezembro de 2011, reportagem do jornal O Estado de São Paulo revelou como se vive em Coari 470 anos após a passagem de Orellana por ali. Em resumo, é um modo de vida marcadamente ocidental, com clara predominância da cultura portuguesa, ela própria uma síntese do universo greco-romano-cristão-europeu a que se convencionou chamar Ocidente. Não se espere encontrar em Coari, porém, a cultura clássica na versão opulenta, senão na tecnologia presente nas mais de 5.000 motonetas e motocicletas registradas que circulavam por ali, fruto da evolução científica guiada pelo pensamento especulativo próprio do Ocidente, e na difusão da internet. Contudo, desse ponto de vista, o globo todo é ocidental no século XXI. Foquemos no que o Estadão encontrou em Coari. Na periferia da cidade, no Igarapé Espírito Santo, vivia Jacilene Marciano Lima, 18 anos, 2 filhos. Dividia um barraco de madeira sem banheiro com outros 9 parentes. Jacilane queixava-se de ter trabalhado apenas 2 meses na prefeitura e ter sido despedida sem receber os salários correspondentes. Também reclamava dos mosquitos e dos ladrões. A prefeitura era o sonho da moça e da maioria da população desde que a cidade passou a receber royalties da Petrobras,
quase 60 milhões anuais, equivalentes a 96 milhões em 2020. Talvez tivesse até 8 mil funcionários, mais de 10% da população total, entre concursados e terceirizados. Talvez, ninguém sabia quantos eram, pois o prefeito que assumiu em 2009 encontrou os arquivos de registro de pessoal destruídos. Era a economia das mercês, versão século XXI. Desde que se espalhou a notícia que a prefeitura estava rica, a área rural foi em grande parte abandonada. A produção de banana, antes esteio local, caiu 90%. As mercês, empregos públicos para funções reais inexistentes, por absoluta falta de equipamentos a serem empregados pelos funcionários, eram a moeda de troca da democracia local. A população não reivindicava nada além de uma boquinha, pouco se importando com o muito deficiente recolhimento de lixo, com o esgoto a céu aberto, com a falta de qualidade dos serviços públicos. Nas feiras que funcionavam no passeio, os vendedores de peixe, sem refrigeração a 40 graus, lavavam o produto no esgoto que corre na rua para melhorar o aspecto do pescado. Não por coincidência, a diarreia era a maior causa de internações no hospital local. Emprego nas empresas que prestam serviço à Petrobras não havia, pois a mão de obra da população local era desqualificada. Só servia para trabalhar na prefeitura. Nem por isso pensavam em estudar, haja vista a evasão de 60% no ensino médio. O prefeito em 2011, Arnaldo Mituoso, PMN, foi condenado pelo homicídio do ex-prefeito Odair Carlos Geraldo, crime ocorrido em 1995 no plenário da Câmara de Vereadores. Arnaldo jurava inocência e recorria em liberdade da pena de 8 anos de reclusão, cercado por seguranças, pois acabara de sofrer um atentado quando estava em Manaus. Ele reclamava ao repórter do Estadão da falta de apoio da Petrobras. Isso mesmo, a empresa que pagava os royalties era culpada por não investir em programas sociais. A prefeitura, coitada, não tinha recursos para nada, os salários andavam atrasados e até os automóveis da frota foram recolhidos por seu proprietário por falta de pagamento do aluguel. Para onde ia o dinheiro dos royalties e demais transferências vindas dos tesouros estadual e federal? Bem, uma operação da Polícia Federal prendeu em 2008 o então prefeito Adail Pinheiro, acusado de desvio de verbas e lenocínio. Em uma casa de sua propriedade foram encontrados, em malas, 7 milhões de reais em espécie, 13 milhões de 2020, dinheiro vivo. Era uma boa pista. O Tribunal de Contas do Amazonas dava especial atenção a Quari. Em 2010, encontrou mais de 100 irregularidades em licitações e contratos. Outra pista. Em 2011, havia um promotor em Quari, José Fisch, um jovem de 35 anos que não se arriscava a sair à rua depois das 17 horas. Em abril daquele ano, sua casa fora arrombada. Derrubaram uma parede a marretadas e levaram tudo. José movia 8 ações civis públicas por improbidade contra o prefeito Arnaldo Mituoso. Também processou 12 dos 35 policiais militares de Quari por tortura. Não existia na prática ordenamento do uso do solo. A expansão urbana deu-se à custa de invasões. Derruba-se a mata e espalham-se as casas. Depois se vê essa coisa de ruas, abastecimento de água, enfim, o básico fica para quando der. Em 2011, uma área de 12 hectares foi devastada com a ajuda da própria prefeitura. Como atividades econômicas visíveis, havia centenas de mototáxis. Em cima dos veículos de 2 rodas cabiam até 4 pessoas. Por mês, 65 feridos em acidentes com motocicletas eram hospitalizados em Quari. Não havia ordenamento no trânsito. Pesos e medidas estavam por ser implantados para vendedores de comida, especialmente de peixe, pois não se usava balança, mas uma medição em unidades. 10 piranhas, por exemplo, custavam R$10 em dezembro de 2011. O analfabetismo em Quari, acima dos 15 anos de idade, estava em 17%, segundo o censo 2010. É barbada apostar que os 83% restantes não liam muito. Em 2009, havia 3.373 matriculados no ensino médio,
todos em escola pública, menos da metade dos que deveriam estar matriculados se a frequência fosse universal. O maior patrimônio de um indivíduo é sua reputação, o maior patrimônio de um povo são seus valores. A obra civilizatória não falhou em Coari por causa dos nativos. Não há o menor indício de que a cultura ameríndia do Amazonas tenha resistido à ação civilizatória. Pelo contrário, e não falhou lá atrás, quando o amálgama luso-ameríndio teve de trabalhar para erguer a vila e a cidade. E em algum momento degenerou-se a civilização ali e em muitos recantos do Brasil. Está-se diante do sucesso triste do fracasso de uma sociedade. A substituição do trabalho, da reputação do indivíduo, pela mesada proporcionada pelos recursos naturais é parte da explicação. Outra é a perda de valores dessa sociedade, não porque uns valores foram substituídos por outros que tenham parecido aos locais mais interessantes. Valores responsáveis pelo amálgama social e pela estrutura econômica foram simplesmente sendo abandonados em troca de nada. Obviamente, isso não se aplica a todos dali. Mas ao se aplicar aos líderes, como aos prefeitos, e aos economicamente mais bem-sucedidos, o mau exemplo cuidará de minar qualquer possibilidade de reversão do quadro. Se viver a moda da nobreza inclui não trabalhar, perde-se um valor fundamental para a economia. Se incluir também uma falha moral, a sociedade toda está condenada ao mais absoluto fracasso. Há esperança para Coari? Nenhum povo é incorrigível. O exemplo de Portugal, a partir da segunda metade do século XX, descolando-se do Brasil em indicadores econômicos, contém as medidas necessárias para escaparmos de nossas armadilhas. Se eles conseguiram, por que nós, essencialmente o mesmo povo, não podemos? Há algo mais a dizer sobre a tragédia de Coari. No período colonial, os municípios deviam contribuir para as capitanias e para a coroa. Nada recebiam a título de transferências. O direito a erigir vila era uma mercê simbólica, poder político de não pequena importância, disputado pela elite local. Para contribuir, os municípios tinham de produzir, dar sentido econômico à sua existência. Com o tempo, a obrigação de contribuir deixará de existir e, na República, estabelece-se a obrigação na mão inversa, a União e os Estados transferindo recursos para os municípios. Então, a célula essencial de organização política pode viver de rendas, não precisa necessariamente trabalhar, não precisa de uma razão econômica para existir. Com a Constituição de 1988, não precisa mais arrecadar. Só 2% do PIB é carga tributária municipal e menos de 10% dos municípios arrecadam algo e passa a receber um fluxo avultado. Tem também direito a royalties sobre o petróleo, sobre minérios, modernamente até sobre hidrelétricas. As bases produtivas nacional e estaduais convertem-se em generoso esmoler a socorrer o pobre atávico, pois na fórmula de cálculo da parte da União, quanto mais pobre, pequeno e inviável o município, mais recebe. A má alocação de recursos não é apenas óbvia, em muitos casos ela é absoluta. Quem tinha roça, quem plantava bananas, agora tem um emprego na prefeitura ou é bem remunerado vereador, não maneja mais a enxada. Dos prefeitos dos lugarejos feitos cidades no papel, os eleitores pedem empregos públicos, mas nada importa. Não que os pequenos poceiros e proprietários que cultivavam para a subsistência não se constituíssem em peso morto no esforço econômico nacional, mas o novo modelo é muito pior, é degradante, é imoral, transforma o esmoler num perverso, a esmola em vício, o esmoleiro num corrupto. Para a economia nacional, no lugar do peso morto, o fardo a arrastar. Já não era simples crescer sem o tê-lo. Ao problema da caboclada residual espalhada e inerte pelos grotões, em vez da solução racional, tirá-los do atraso em que se encontravam, a opção por mantê-los agregados e por degenerá-los.